Fala pessoal de Engenharia e Arquitetura, sejam bem-vindos a mais um vídeo do professor David Moraes. Então pessoal, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo da dinâmica dos fluidos. Finalmente nessa terceira parte desse conteúdo, a gente vai encontrar uma equação que possa justamente nos descrever matematicamente o movimento de uma partícula fluida. Vocês vão perceber que a gente vai fazer uma série de considerações, como também algumas operações algébricas, para que a gente possa chegar na equação de Bernoulli, que é aquela que você já conhece desde o ensino médio. Então peço mais uma vez, como sempre fazemos o nosso acordo, tenha só um pouco de paciência para que a gente possa expor a teoria que está por trás da equação de Bernoulli e principalmente para que ao longo dessa dedução matemática você enxergue quais as limitações da equação de Bernoulli. Isso, para mim, é o mais importante da aula de hoje, tá bom? Então vamos lá. Na última aula a gente aprendeu um pouco sobre os tipos de escoamento, classificações de escoamento, e agora que conhecemos os tipos de escoamento, nós podemos adotar um modelo simplificado para estudar a dinâmica dos fluidos de maneira elementar. Esse modelo vai ser construído a partir dessas 5 hipóteses que eu vou apresentar para vocês. E são justamente essas 5 hipóteses que tornam as aplicações da equação de Bernoulli um tanto quanto limitadas, tá bom? Vamos acompanhar. Primeira hipótese, escoamento bidimensional. A gente não vai considerar as forças no plano, as forças atuando no eixo Z. Aliás, vou até fazer uma correção aqui, tá? A gente não vai fazer a consideração das forças atuando no eixo Y. A gente está acostumado sempre a chamar escoamento bidimensional no plano XY, mas nessa oportunidade vai ser interessante a gente utilizar o plano XZ. Bom, também a gente vai ter aí como segunda hipótese escoamento não viscoso. Como a gente viu na última aula, não é que não vai ter viscosidade no escoamento. O que a gente está fazendo é desprezando as forças tangenciais. A gente está desprezando o efeito dessas forças no escoamento, de maneira que a gente só vai ter força de pressão e força gravitacional atuando no fluido. Terceira hipótese, escoamento em regime permanente e irrotacional. Como vocês viram na aula passada, escoamento em regime permanente é aquele em que a gente não tem variação das propriedades ao longo do tempo, e escoamento irrotacional é o escoamento em que as partículas apenas deslizam, elas não sofrem momento angular. De maneira que, com essa restrição, as partículas fluidas vão sempre seguir uma trajetória na qual os vetores velocidade serão sempre tangentes a ela. E essa trajetória é justamente chamada de linha de corrente. O que é que essa hipótese quer dizer? Que a partícula sempre vai seguir essa linha, ela não vai ter aquela trajetória sinuosa como a gente vê em escoamento turbulento. As partículas vão sempre seguir essa trajetória da linha de corrente. Bom, além disso, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter o escoamento incompressível, ou seja, massa específica constante, e a quinta hipótese é que eu vou ter ausência de bombas ou dispositivos mecânicos ao longo do escoamento em análise. E aqui é onde muita gente se atrapalha. Quando a gente está analisando um escoamento entre dois pontos, entre os pontos 1 e 2, na hora de aplicar a equação de Bernoulli, eu não posso ter nenhuma bomba, nem nada que possa servir como fornecedor ou sumidor de energia, tá bom? Com essas 5 hipóteses, a gente constrói o nosso modelo simplificado, tá? Com essas 5 hipóteses que a gente vai construir o modelo simplificado. Em que consiste esse modelo? Um modelo de uma partícula fluida, olha ela aqui. Ela tem
ΔS de comprimento, ΔN de altura e ΔY de profundidade. Essa partícula fluida vai estar escoando ao longo de uma linha de corrente. Como falei, a gente está tratando de um escoamento bidimensional, então essa profundidade ΔY, aqui a gente não analisa forças nessa direção. Então está aqui a partícula fluida com a altura ΔN e com comprimento ΔS. Perceba que para que a gente possa deduzir a equação de Bernoulli, a gente vai deixar de adotar um sistema ortogonal x, y, z, e a partir de agora a gente adota um sistema de coordenadas normal à trajetória e tangente à trajetória, tá bom? Então essa partícula fluida está aqui percorrendo a linha de corrente e agora a gente vai analisar as forças que estão atuando nela para que depois a gente possa aplicar a segunda lei de Newton. A primeira força que a gente observa que está atuando nessa partícula é força gravitacional. Ela vai estar aqui no centro de gravidade e como ela vai estar sempre na vertical, no eixo Z, quando a gente transportar ela para o sistema de coordenadas normal tangente, ela vai ter uma componente normal e uma componente tangente. E essas componentes é dada justamente pelo seno desse ângulo θ, o ângulo em que a partícula se encontra inclinada nesse momento. Então, primeira força que está atuando, a força peso. Além disso, como a gente viu lá na página anterior, além de força gravitacional, a gente também tem força de pressão. E nesse caso, a força de pressão, volta aqui para a partícula fluida, vai estar agindo nas quatro faces dessa partícula fluida, já que as forças atuando aqui em Y eu estou desconsiderando. Bom, tá aqui essas quatro forças. Vocês podem pegar as anotações lá de hidrostática e vocês vão perceber que a gente tem a mesma situação. Eu tenho que aqui nesse ponto O eu tenho uma pressão. Se eu andar para trás aqui no eixo normal, eu vou ter uma pressão menos um incremento de pressão vezes a área nessa direção, ou seja, ΔY vezes ΔN. E se em vez de andar para trás, a gente andar para frente, eu vou ter essa pressão do ponto O mais um incremento de pressão vezes a mesma área, ΔY vezes ΔN. Se agora a gente andar no eixo tangente, se a gente andar para baixo, a gente vai ter pressão menos um incremento de pressão normal vezes agora ΔS vezes ΔY, e assim sucessivamente. Se a gente andar para cima, vai ter pressão mais um incremento de pressão no eixo normal vezes a área correspondente. Forças gravitacionais, forças de pressão. Agora a gente pode aplicar o somatório das forças, nesse caso segunda lei de Newton, igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, em vez da gente trabalhar com a massa, a gente pode trabalhar como a gente sabe que massa específica é igual a massa sobre volume, então a gente pode, em vez de trabalhar com a massa, trabalhar com o produto da massa específica pelo volume. E quem é o volume? ΔS vezes ΔY vezes ΔN, que a gente vai chamar aqui de ΔV. Com essa equação a gente vai aplicar então agora a segunda lei de Newton. O somatório das forças, ou seja, das forças de pressão mais a força peso, vai ser igual a massa específica vezes o volume vezes a aceleração. Como o nosso objetivo é aplicar a segunda lei de Newton numa linha de corrente, a gente só vai observar, como uma das hipóteses que a gente viu lá antes de deduzir o modelo, é que o vetor velocidade vai estar sempre tangente à trajetória. Então,
O vetor normal da velocidade seria igual a zero. Dessa maneira, a gente vai ter uma situação de equilíbrio aqui no eixo normal. Só nos interessa calcular o equilíbrio aqui, a segunda lei de Newton no eixo normal, ou no eixo tangente à superfície. Então, nosso objetivo é fazer o somatório das forças de pressão no eixo tangente mais a força-peso no eixo tangente, tudo isso igual a massa específica vezes o volume vezes a aceleração no eixo tangente. Vamos agora simplificar cada um desses termos. Primeiro, as forças de pressão. Isso eu não vou detalhar muito porque a gente já falou na aula de hidrostática, mas se a gente aplicar a série de expansão de Taylor nos incrementos de pressão, a gente vai ver que esse incremento de pressão vai ser igual à derivada parcial da pressão em relação o eixo tangente vezes ΔS dividido por 2. Isso aí vocês podem revisar lá atrás na aula de hidrostática. Então, quando a gente joga esse incremento de pressão aqui nesses valores de pressão, a gente vai ter que as forças de pressão vão ser igual a essa diferença do que está à direita do que está à esquerda do ponto O, e essa diferença vai nos dar menos a derivada parcial da pressão em relação ao eixo tangente vezes ΔS vezes ΔN vezes ΔY, que corresponde ao delta do volume. Como disse, isso aqui tem na aula de hidrostática, vocês podem correr atrás das suas anotações. Já aqui, o da força-peso, a gente tem o seguinte: o que é de nosso interesse é somente a componente tangente. E como a gente sabe, a componente tangente vai ser igual a ΔW, ou seja, delta peso. A gente quer essa componente, então. Nesse caso, se a gente quer o cateto oposto, vai ser delta peso vezes o seno de θ. Como o peso é massa vezes gravidade, então a gente pode reescrever a massa mais uma vez em termos da massa específica, e como vai surgir aqui massa específica vezes gravidade, a gente vai ter que essa força-peso na direção tangente vai ser igual a menos o peso específico vezes o volume vezes o seno de θ. E finalmente a aceleração no eixo tangente, eu também não vou comentar sobre isso, mas vocês podem, no livro de dinâmica, vocês vão ver que para eu decompor a aceleração no eixo normal tangente, qualquer livro de dinâmica vai explicar isso, que a componente normal vai ser igual ao quadrado da velocidade dividido pelo raio da trajetória ao quadrado, e a componente tangente vai ser igual à velocidade vezes a derivada da velocidade no eixo tangente, tá? Também não vou passar isso. Nosso objetivo aqui é chegar na equação de Bernoulli. Então, respira fundo que a gente já está chegando. Quando a gente joga esses termos nessa equação, a gente vai ter o seguinte: as forças de pressão igual a derivada parcial do eixo da pressão no eixo tangente vezes o volume. O peso vai ser igual a menos peso específico vezes o seno de θ. E pela figura a gente sabe que o seno de θ é a mesma coisa. Se a gente observar aqui o θ, a gente vai observar que o θ nada mais é que ele pode ser dado através desse triângulo em que eu tenho como a hipotenusa eu tenho ΔS, eu tenho como cateto oposto a diferença no eixo Z na altura. Então, como a gente sabe, a diferença na altura vai ser igual à diferença no eixo tangente vezes seno de θ. Então eu posso dizer que o seno de θ é o incremento na altura dividido pelo incremento no eixo tangente. Tudo isso igual a massa específica vezes o volume
vezes a velocidade vezes a derivada parcial da velocidade no eixo tangente, que é a componente tangente da aceleração. Calma que a gente já está chegando na equação de Bernoulli. Então, finalmente, a gente tem o seguinte: a derivada parcial da pressão no eixo tangente menos o peso específico vezes o incremento na altura dividido pelo incremento no eixo tangente vai ser igual a massa específica vezes a velocidade vezes a derivada parcial da velocidade no eixo tangente. Como a gente já discutiu, pela hipótese inicial de que a velocidade no eixo normal é zero, a variação só vai ocorrer na direção da superfície, visto que você não vai ter variação no eixo normal ao longo da trajetória. Então posso transformar essas derivadas parciais em derivadas ordinárias. Então a gente vai ter que a derivada da pressão em relação ao eixo tangente menos o peso específico vezes a derivada da altura com respeito ao eixo tangente vai ser igual a massa específica vezes velocidade vezes derivada da velocidade em relação ao eixo tangente. Quando a gente corta esse eixo tangente que está em todas as partes da equação e a gente coloca tudo isso para o mesmo lado da equação e faz a integral, a gente vai ter finalmente que a soma, a integral de dp, claro, vai ser p, a integral de peso específico, como a gente adotou massa específica constante, então eu vou ter só peso específico vezes integral de dz, integral de dz é o próprio z, e aqui eu vou ter integral de v dv, então integral de v dv vai ser v ao quadrado sobre 2, como a gente sabe, em relação a v. Então a gente vai ter que pressão mais peso específico vezes z. Quem é z, minha gente? A altura. Mais massa específica vezes o quadrado da velocidade dividido por 2 vai ser uma constante ao longo do escoamento. Ou seja, em todos os pontos do escoamento eu vou ter esse termo da equação aqui, vai ser a soma desses termos da equação vão ser constantes. Então, se eu tomar dois pontos do escoamento, como essa soma é constante, a gente vai ter que pressão no ponto 1 mais peso específico vezes altura no ponto 1 mais massa específica vezes velocidade no ponto 1 ao quadrado dividido por 2, isso aqui vai ser igual a pressão no ponto 2 mais peso específico vezes altura no ponto 2 mais massa específica vezes velocidade ao quadrado do ponto 2 dividido por 2. Essa aqui é a equação de Bernoulli que a gente conhece lá ainda do ensino médio. E é com essa equação que a gente vai trabalhar daqui para frente. Nosso objetivo com essa dedução é mostrar o quê? Que essa equação só funciona para esses casos aqui. Em alguns dimensionamentos da engenharia, eu não vou poder obedecer essas 5 hipóteses. Então, essa equação vai precisar de algumas adaptações. Nos próximos vídeos, a gente vai ver algumas aplicações da equação de Bernoulli para a engenharia. E aí a gente vai perceber que vai ser interessante dividir essa equação aqui por peso específico para que a gente possa trabalhar com algumas dimensões da engenharia. Quando a gente divide todo mundo aqui por peso específico, a gente vai ter que a pressão dividido pelo peso específico mais a velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade mais a altura vai ser uma constante ao longo do escoamento. E aí a gente vai lembrar, por exemplo, lá da caixa d'água, o que é que eu tenho que fazer para aumentar a pressão da caixa d'água? Tenho que aumentar aqui a altura, aumentar a carga de elevação para que eu possa garantir velocidade no escoamento. Então a gente vai ver uma série de aplicações envolvendo esse arranjo aqui da equação de Bernoulli. Mas antes a gente precisava de ter essa aula para discutir um pouco da teoria. Então peço que você tenha atenção nos próximos vídeos, a gente continua a discussão, continue ligadinho aqui no canal, aguarde o próximo vídeo com aplicações da equação de Bernoulli. Até mais pessoal, bons estudos!